Pai, muito obrigado, Senhor. É mais um dia que o Senhor nos concede. Mais um dia que, pela tua misericórdia, nós estamos de pé. Nós queremos declarar que a misericórdia do Senhor é um motivo de não sermos consumidos. Declarar também que a nossa dependência ela é 100% no Senhor e do Senhor. Por isso, convém que o Senhor cresça e que a gente pedir ao Senhor que a palavra que ministrada, ensinada, não volte vazia, mas seja inscrita nas mentes e nos corações. Eu peço por cada vida, Senhor, que está participando dessa escola bíblica, por aqueles que vão ver também por intermédio do canal, que o Senhor possa alcançá-los, possa trazer uma mudança de dentro para fora, através da tua palavra, que vidas sejam transformadas, pessoas sejam curadas, restauradas, e principalmente salvas. Por isso que essa palavra possa edificar, possa consolar e possa também, Senhor, ó Deus, nos alertar para a honra e glória do teu santo nome, nos repreender. Eu te agradeço e oro por cada vida que vai estar assistindo, participando, no nome de Jesus. Então, no nome de Jesus, nós oramos por cada vida que vai estar participando desse momento. Então, eu encerrei a última aula, exatamente onde você está vendo aí, sobre um livro selado, que seria revelado somente no final do tempo. Gostaria que você abrisse a Bíblia em Daniel 12:4, né? Lembrando que Daniel foi um profeta, né, que trouxe bastante coisa sobre o final dos tempos. Mas ele mesmo não compreendeu aquilo que Deus queria falar. E Deus falou que isso seria somente revelado no tempo do fim. Quando a gente lê o capítulo 9, 10, 11 e 12 de Daniel, a gente vê uma luta do profeta com ele mesmo, no sentido de tentar compreender o que Deus quer falar sobre os finais dos tempos. Então, Daniel 12:4, Deus fala para ele: tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Na realidade, o Apocalipse, ele é a revelação daquilo que Daniel não entendeu sobre o tempo do fim. Se você ler o livro de Daniel, capítulo 12, verso 8, ele fala: eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse: meu Senhor, qual será o fim dessas coisas? E essa é a pergunta que as pessoas fazem. Qual será o fim desse mundo? Qual será o fim desse ritmo que nós, alucinado, que a Terra está caminhando, que a humanidade está caminhando? Qual será o fim? A Bíblia, ela não é um livro religioso dos cristãos. Não é o livro dos judeus. Ela é o livro de Deus. E ela é o projeto de Deus para a humanidade. Se você não sabe o projeto, você tem que assistir a parte 1 e 2 desse estudo que nós estamos dando, para que você compreenda que ela tem início, tem meio e tem fim, e é um projeto de Deus com a humanidade, né? Vamos continuar, então. Nós vamos, então, falar sobre o Apocalipse. É uma escola bíblica da Igreja Batista de Getsêmani, sobre o final dos tempos e a volta de Cristo. Um tema muito discutido nessas épocas, principalmente quando surgem novidades como essa epidemia de vírus, quando surge novidade entre pacificação entre alguns governos árabes e Israel, né? Nós temos que lembrar que desde a época do presidente Jimmy Carter, ele já tentava trazer paz entre Israel e o povo árabe, e agora o Trump tem conseguido com alguns países, conseguiu com mais um país,
Será que isso é algum sinal? Será que o coronavírus é sinal? O que a Bíblia diz que é sinais, os sinais da vinda de Cristo? Antes de tudo, há muitas pessoas no nosso meio que eu acho que esqueceram quem é Deus. E esqueceram do que estão fazendo nessa terra. Eu coloquei esse slide propositalmente, ele parece um olho azul. Parece como se fosse Deus olhando para nós. Esse slide, ele é de uma nebulosa chamada Helix. Ela foi tirada pelo telescópio Hubble e ela está a 700, quase 700 anos-luz de distância da Terra. Ou seja, quando essa foto chegou no telescópio, essa imagem é de 700 anos atrás. Não 700 anos comuns, mas 700 anos do qual a luz percorre, ou seja, 300 mil quilômetros por segundo que a luz percorre. Ou seja, se eu ligasse uma lanterna durante 700 anos, ela demoraria 700 anos para chegar nessa estrela. Essa estrela, às vezes, não existe mais, não é dessa forma mais. Eu estou colocando isso para mostrar que a nossa vida diante de Deus é como uma neblina que logo passa. E o apóstolo Paulo, em Atenas, um lugar de muita filosofia, de muita cultura, de muito ceticismo e de muita idolatria, no livro de Atos, ele dá um alerta. Ele manda, ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens. A nossa obrigação é essa: notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam do seu pecado, das suas más obras, de tudo que eles têm feito com outro ser humano, do menosprezo ao Criador de tudo isso, porquanto estabeleceu um dia, ou seja, Deus já estabeleceu um dia, em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. As pessoas não preocupam com isso, em se arrependerem, em mudança de vida. Elas querem saber o Apocalipse. Mas aqui, o apóstolo Paulo diz, notifica. Então, nessa manhã, eu quero notificar você, notificar a mim, para que nós possamos notificar as pessoas em toda parte que se arrependam, porque o fim, ele vai chegar. Isso aí não vai durar para sempre, vai chegar. Então, eu quero começar, primeiro, lá no início, falando sobre a promessa de Deus com um homem. Esse homem, ele não é judeu. Esse homem, ele é um descendente de um dos filhos de Noé. Um dos filhos de Noé, chamado Sem, semita. A palavra semita, você já deve ter ouvido. Hoje, duas nações na Terra são ditas semitas, dois povos. O povo judeu e o povo árabe são semitas. São descendentes de Sem. E eu queria que você lesse comigo, neste momento, dois trechos da Bíblia. Dois trechos da Bíblia. O primeiro é Gênesis 12:3, porque Deus, ele chama este homem. E ele não chama este homem porque ele é sensacional, porque ele é demais. Deus não escolhe uma nação, um povo, pessoas, porque elas são boas demais. Deus escolhe as coisas loucas desse mundo. E Deus vira para este homem, em Gênesis capítulo 12, verso 3. Aliás, vamos ler a partir do 1. Você tem que saber a história deste homem. Você pode falar, pastor, eu sou a igreja de Deus, eu não tenho nada com esse homem. Eu, assim, Antigo Testamento acabou. Essa é a maior mentira contada para você. Não existe antigo sem novo, o novo sem antigo. Na realidade, é um livro chamado Bíblia. Então, quando você lê em Gênesis 12, vamos ler a partir do 1 ao 3, diz o seguinte: Ora, disse o Senhor a Abraão,
sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas, presta atenção, olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus, quando chama este homem, ele chama com uma promessa. Primeiro, que nele todas as famílias da terra um dia serão benditas. Agora, a ordem que Deus dá para ele é clara. Sê tu uma bênção. E eu quero dizer que essa ordem ela é para você também. Você fala, pastor, o que eu tenho com este homem, Abraão? Quem assistiu às 2 primeiras aulas, você tem que assistir. Você vai entender o projeto de Deus, e esse projeto, ele vem parte, através do chamado desse homem. Porque esse homem, na realidade, ele está enterrado. Se você quiser ir no túmulo dele, não sei se é verdadeiro aquele lugar, né? Mas está lá, pelo menos, em Hebron, dizem que ali é a caverna de Macpela, onde Sara foi enterrada, e Abraão, né? Esse homem está morto, ele não pode te abençoar. Mas a semente desse homem, o descendente desse homem, Jesus de Nazaré, está vivo. E ele abençoa todas as famílias da terra. Nós vamos entender. Eu quero que você leia comigo a explicação do apóstolo Paulo em Gálatas 3:29. Para nós hoje, nós nos reunimos em uma congregação e nos intitulamos a Igreja do Senhor. Lá está escrito o seguinte: se sois de Cristo, sois descendentes de Abraão e herdeiros, conforme a promessa. Herdeiro de quê? Será que é herdeiro, igual muitos pregam, de ser milionário como Abraão foi? A Bíblia diz que Abraão ele era riquíssimo. E muitos pregam que a herança de Abraão para nós é essa riqueza. Abraão andava nesse mundo com toda essa riqueza, morando em tenda, pensando num outro lugar, não naquilo. Abraão peregrinava nessa terra. E como diz peregrinava, significa que ele não tinha morada fixa e nem queria ter. Ele morava em tenda. E por que esse homem? Qual é a herança que esse homem queria? Não era o dinheiro, não era ser milionário, não era ter um monte de poços cavados na terra, água. Abre comigo Hebreus capítulo 11. Verso 9. Atos 11, 9. Pela fé peregrinou na terra da promessa. Está falando de Abraão. Como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele, da mesma promessa. Qual promessa? Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. É a promessa da eternidade, não daqui. Nós somos herdeiros dessa promessa. Então, vamos continuar vendo aqui, ó. Verso 13, Hebreus 11, 13. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando e confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Você hoje é estrangeiro aqui, você é cidadão do céu, você foi comprado pelo sangue de Jesus, você não pertence mais a essa terra. Olha só, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, do mundo, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isso é, a celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhe preparou uma cidade. Você é herdeiro da promessa, da vida eterna.
de morar com Deus, da Jerusalém celestial. Então, a história começa aí. O que isso tem a ver com a volta de Jesus? Tudo. Esses homens morreram, mas não tiveram a promessa. Mas Deus, ele é fiel e ele vai cumprir a promessa. Abraão morreu na expectativa, saudando de longe, um dia eu vou morar nesse lugar. Eu sou rico, milionário aqui nessa terra, para mim não faz diferença, porque eu aguardo a promessa. Vamos continuar então. E aí, Abraão tem um filho. O nome desse filho é Isaac. Isaac gera 2 filhos, Esaú e Jacó. E, na realidade, Jacó, Deus chama Jacó, troca o nome dele para Israel. Mas há um detalhe na história de Jacó, que muitos não percebem. Lembra que a promessa para Abraão é feita sobre todas as famílias. Jacó agora vai dar origem a 12 tribos. E essas 12 tribos são chamadas todo o Israel. E daqui a pouco você vai entender porque essas 12 tribos são chamadas todo o Israel. Abre comigo, Gênesis. Abre comigo, Gênesis, 35. Gênesis 35. Deus faz uma promessa agora para o descendente de Abraão, Jacó. Gênesis 35, 9. Vindo Jacó de Padã-Arã outra vez, apareceu-se Deus e o abençoou. Disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, já não te chamarás Jacó, porém Israel será o seu nome. E lhe chamou Israel. Disse-lhe mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. Sê fecundo e multiplica-te. Uma nação, presta atenção. O que vai sair deste homem? Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. A promessa sobre uma nação, um povo e multidão de povos iriam sair desse homem. Isso é muito importante você saber. Porque toda a história da humanidade, ela gira sobre a volta de Jesus, sobre o projeto de Deus, sobre uma nação e sobre multidão de nações. Eu tenho que saber que uma nação é essa e que multidão de nações são essas. Olha, quando eu olho em Apocalipse, eu quero te mostrar algo. Abre comigo em Apocalipse. Olha só. A concretização da promessa de Deus. Abre comigo. Apocalipse, capítulo 7, verso 9. Olha que interessante. O que João está vendo diante do altar de Deus lá na glória? Depois dessas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, Apocalipse 7, 9, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palma nas mãos. Pela fé, você, eu, em nome de Jesus. Mas você está vendo a visão? Deus prometeu. Você está vendo ali a multidão de nações. Mas quem é uma nação? E quem são essas multidões de pessoas de toda língua, povo, raça e nação? É interessante que quando Jesus, quando ele apareceu ressurreto para os seus discípulos, antes de ser elevado ao céu, ele dá uma ordem para nós.
Você sabe qual que é a ordem? A ordem é para irmos e pregarmos o Evangelho. A palavra Evangelho é boas novas a todas as nações. A palavra ali é etnia. Todo tipo de gente em todos os lugares. Para fazermos discípulos. Mateus 28. Fazermos discípulos de todas as etnias, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, meu irmão, quem você está vendo ali, diante do trono em Apocalipse, são essas pessoas. Essas pessoas que são os discípulos, chamados cristãos, de toda língua, povo, raça e nação, diante do trono. Mas então, ainda eu tenho que saber o que é uma nação e o que são multidão de nações. Isso é muito importante, porque a volta de Jesus, as profecias, estão vinculadas, ligadas, em toda a história da Bíblia, age em torno dessa nação e das multidões de nações que são os cristãos. Eu quero que você veja isso agora. Você está vendo aí Israel, o Muro das Lamentações, Jerusalém. Jerusalém, o povo judeu, são 12 milhões na face da terra. Em Israel, calcula-se ter de 5 a 6 milhões. É interessante que durante a história, esse povo ficou sem pátria durante 1840 anos. Ou seja, do ano 138 até o ano de 1948. Os judeus ficaram espalhados pelo mundo. Mas no ano de 1948, através de um decreto da ONU, foi fundado o Estado de Israel. E eles estão voltando para a sua própria terra. Ó, essa nação, ó, esse povo, eles têm um chamado que Deus deu a ele muitos antes de Jesus nos chamar para pregar o Evangelho. Esse chamado, ele vem de anos atrás, de 1900 anos antes de Jesus Cristo nascer. E eu queria que você abrisse a Bíblia em Êxodo 19:5, para que você entenda o chamado desse povo. Por que Deus chamou esse povo? É interessante que nenhuma nação da terra conseguiu exterminá-los. Nenhum povo consegue vencer Israel. Eles podem ter sido escravizados, espalhados, mas nunca exterminados. Meu irmão, hoje há uma tendência de extermínio de etnias na África, querendo exterminar completamente uma etnia. E muitos conseguem exterminar mesmo. Uma das etnias que foi exterminada na Bíblia, de acordo com alguns teólogos e historiadores, é os descendentes de Herodes, que é o povo edonita, descendente de Esaú, que Deus falou que riscaria eles da terra pelas ciladas e pelo mal que eles fizeram ao povo de Israel. Se você não sabe, Herodes, ele é idumeu, descendente de Esaú, edonita, tá? Herodes o Grande, Herodes Arquelau, Herodes Filipe. Abre comigo o livro de Êxodo 19:5, porque lá está escrito o seguinte: o chamado do povo dessa nação. Ó, lembra que é uma nação e é multidão de nações. E o chamado desse povo é o seguinte: ó, se Êxodo 19:5. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis, presta atenção, reino de sacerdotes, nação santa. São essas as palavras que falarás
aos filhos de Israel. Olha que interessante o chamado desse povo. Uma nação santa, um povo sacerdotal. Sabe o que é isso? Povo exclusivo dele, povo para levar a palavra dele a todas as nações. Deus chamou esse povo lá no deserto. Antes de dar para eles as tábuas dos mandamentos, Deus falou, se vocês obedecerem a minha voz, serão uma nação sacerdotal, uma nação, um povo escolhido, um povo para levar a minha palavra, um povo que vai ter o meu nome. Sabia que o povo judeu, a Bíblia diz, né, que esse povo que se chama pelo meu nome, está falando dele, sabia? Se orar, jejuar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu descerei do céu e sararei a sua terra. O nome Israel, príncipe de Deus. Você sabe o que um príncipe faz? Governa. O chamado do povo de Israel é governar com Deus. Agora, vamos continuar. E a multidão de nações? Olha que interessante, nós já estamos vendo aí, eu já estou com saudade de poder estar reunido do jeito que está, você está vendo essa visão, é da nossa congregação. Todo mundo sentado do lado do outro, né? Então, a multidão de nações são a igreja em todo o mundo. Os cristãos, as pessoas do qual o evangelho foram alcançados pelo evangelho e hoje são pessoas transformadas, mudadas pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Lembrando que daqui a 10 minutos vai cair a reunião e basta você clicar no link e entrar de novo, tá? O Zoom ele dura 40 minutos e logo depois nós entramos de novo. Então, vamos ver o chamado para a igreja. O chamado de Israel, reino de sacerdote, nação santa. E o chamado para a igreja? 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. O nosso chamado. Vamos ver. 1 Pedro, você vai abrir a palavra do Senhor em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Diz o seguinte: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para quem? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não era povo, sabe o que você era? Pagão, gentio, estava perdido, mas agora, sois povo de Deus. Agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então, nós temos hoje dois povos na terra. Dois povos com chamado sacerdotal. Nós temos uma nação, o povo judeu, e nós temos a igreja, a multidão de nações, chamados para serem sacerdócios santos. Você sabe o que é isso? O sacerdote está em 1 Timóteo 2,1, depois você lê lá. Paulo diz, exorto-vos, irmãos, que useis das práticas de orações, intercessões, ações de graças, por todos os homens, por reis, por governantes, por pessoas revestidas de autoridade, para que tenhamos vida mansa e tranquila. O sacerdote, ele intercede pelo povo a Deus. Somos nós os intercessores. Somos nós os missionários para levar as boas novas. E mais o que você vai saber, o único poder de Deus na terra, ele foi todo concentrado em um só lugar. O poder de Deus na terra, ele está em um só lugar. Porque o poder de Deus na terra é o próprio Deus na terra. Pastor, onde Deus está na terra? Abre comigo, 1 Coríntios, capítulo 3, verso 15.
1 Coríntios 3,15. Ou é 3,16? Espera aí. 1 Coríntios, capítulo 3, verso, aliás, 16. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus, Deus habita em vós? Jesus falou, ó, todo aquele que crê em mim, eu e o meu Pai viemos para dentro dele e faremos dele morada. O poder de Deus, meu irmão, é onde reúne dois ou três pedras vivas de um santuário vivo. Ali eu tenho uma igreja, eu tenho um portal que abre para o céu. Abre aí Mateus 18, 18 a 20. Mateus 18, 18 a 20. Sabe quem é o poder de Deus na terra? É você. Por isso que o diabo preocupa tanto com você. Ele não preocupa com os do mundo. Normalmente a vida do crente tem muita luta. Nós passamos por várias provações. E Jesus, ele não mentiu, ele falou isso. Seríamos atribulados, perseguidos por causa do nome dele. Nós somos o poder para mudar vidas, para transformar, para tirar pessoas das trevas para a luz. Deus, o Espírito de Deus habita em nós e habita na sua igreja. Aqui, ó, Mateus 18, 18. Em verdade, ao portal, olha só, o poder. Tudo que ligares na terra terá sido ligado no céu. E tudo que desligares na terra terá sido desligado no céu. Em verdade, também vos digo, se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-ás concedida por meio do meu Pai que está nos céus, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, o poder está, fala, Deus está. Ele é o poder. Toda vez que se reúne dois ou três, ele está. É o poder na terra. Está no nosso meio. Está dentro de nós. Quando nós temos comunhão, está o poder de Deus. Então, vamos continuar. Você pode falar, por que eu tenho que aprender isso? Porque o Apocalipse, a volta de Jesus, os sinais são dados, ó, nesses dois lugares, em Israel e na igreja, nas testemunhas do poder de Deus na terra, nos escolhidos de Deus na terra, Israel e igreja, para que Deus caminhe no meio. Nesses dois lugares serão dados sinais, e você tem que estar alerta para os sinais. Por isso a escola bíblica é muito importante. Saber os sinais, pastor, aonde eu estou hoje, em que lugar eu estou hoje, na posição da volta de Jesus. Eu só vou saber em que sinal, em que hora, em que época que eu for, pelos sinais. Sinais que Deus deixou na sua palavra. Sinais que Deus deixou nos seus profetas. Sinais que Deus deixou na natureza, no céu, na terra. Os sinais. Vamos continuar, então. Ó, eu quero te falar dois sinais. Dois sinais hoje. E você tire a sua conclusão. Se a volta de Jesus está próxima ou se a volta de Jesus está longe. O primeiro sinal, eu falei que é dado na nação, uma nação. Vamos ver o primeiro dado. Até o ano de 1948, o povo judeu, ele era um povo sem terra, sem pátria, espalhado ao redor do mundo, em muitos países, Brasil, para todo enquanto o mundo. Isso Jesus disse que ia acontecer com eles, porque o Messias veio e eles não o receberam. Mas eu quero lembrar a você que Deus tem uma aliança com este povo. Deus não desistiu deste povo, como Deus não desiste de você. E eu quero dizer que o primeiro sinal de que
a volta de Jesus está próxima, é a restauração do Estado de Israel. Então, eu quero que você abra comigo e vamos ver uma profecia se cumprindo hoje. É interessante. Todo mundo acha que a profecia, não tem nenhuma profecia da Bíblia se cumprindo. Vamos ver uma se cumprindo. E nós vamos ver mais se cumprindo. As profecias são os sinais. Aquilo que foi escrito para os profetas, pelos apóstolos, aquilo que Jesus falou, são os sinais. Então, abre comigo o livro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 37. Daqui a 1 minuto vai cair. E nós vamos retornar, você entra de novo, acompanha a aula e nós continuamos. Ezequiel, capítulo 37, 21, diz assim: Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei os filhos de Israel, presta atenção, de entre as nações para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei para a sua própria terra. Meu irmão, judeu do mundo inteiro está voltando para Israel. Eu sei que muitos não querem voltar. E de vez em quando, Deus dá uma sacudida em um país ou outro e eles voltam correndo para Israel. Então, essa profecia está se cumprindo. A restauração das 12 tribos,